Olá a todos, eu sou o Ricardo do blog rbtech.info. Estamos iniciando a segunda aula da criação do nosso painel de administração com PHP e orientação a objetos. Na aula de hoje vamos começar a codificar alguns arquivos, algumas funções que a gente vai utilizando no decorrer do nosso curso. Lembrando somente que esse curso é exclusivo do blog rbtech.info, então se você estiver assistindo essa aula em algum outro site que não seja o rbtech.info ou o nosso canal oficial do YouTube, trata-se de uma cópia não autorizada. Vamos à aula então. Vamos começar definindo algumas coisinhas aqui no nosso arquivo config.php. Então aqui no config a gente vai definir algumas constantes do nosso sistema que a gente vai utilizar no decorrer do curso para facilitar um pouco. E conforme a necessidade você pode ir implantando e colocando mais constantes nesse arquivo, conforme você for precisando ou conforme a demanda do sistema que você está desenvolvendo. Sempre que eu for digitar algum código, eu vou acelerar um pouco o vídeo, vou fazer a digitação de todo ele, vou acelerar um pouco o vídeo para poder render mais a nossa aula, a gente poder fazer aulas mais produtivas. E depois que terminar a digitação do código, então, eu vou estar explicando rapidamente cada função, para que a gente vai utilizar e assim por diante. Então vamos começar a definição do nosso arquivinho config.php. Pronto, isso aqui é o que a gente vai utilizar então de constantes no nosso sistema por enquanto. Talvez até a gente nem venha a utilizar todas elas, mas basicamente é isso aqui. A primeira delas aqui, base path, a gente está definindo o diretório do nosso sistema via localização. Então, para a gente pegar o path do arquivo. Se a gente pegar isso aqui, ó, só para a gente entender um pouquinho, olha só o que eu vou fazer. Eu estou definindo aqui o base path. Se você der um echo aqui embaixo em cada uma dessas variáveis aqui, ó, echo base path, por exemplo, e você vir aqui no seu localhost e acessar aqui, ó, config.php, você vai ter então o caminho daquele item ali conforme ele está sendo exibido. Nesse caso aqui no Windows com barras invertidas, no caso de servidores web ele vai dar as barras normais, que nem barra home, barra nome do usuário, barra public HTML e assim por diante. Então se você tem alguma dúvida sobre algum desses itens que a gente colocou aqui, é só você dar um eco aqui em cada um deles e você vai ter impresso na tela o que cada um deles está armazenando de variáveis, de valores, desculpa. Então o nosso base path é o path do nosso sistema, que a gente vai utilizar aí para inclusão de arquivos, por exemplo, inclusão de CSS, de JS e assim por diante. Base URL vai ser a URL base do nosso sistema, do caso do nosso painel administrativo. Então essa aqui vai ser a URL do meu painel, do meu sistema, né? Que vai ser o menu principal dele. Depois eu tenho aqui a DMURL, eu acho que a gente nem vai utilizar, que seria
a URL então do painel administrativo. Aqui seria do sistema total, né? E aqui seria do painel administrativo. Então, creio que essa aqui a gente nem vai utilizar de momento agora. Talvez depois seja necessário. Classes path é o diretório das classes. Então, aqui é onde que as classes estão armazenadas, né? O diretório dos módulos, o diretório dos arquivos JS e o diretório dos arquivos CSS, aqui CSS-path, JS-path. Então, nesses itens aqui de classes, módulos e JS aqui, a gente vai ter que concatenar o base URL na frente de cada um deles. Eu vou deixar assim por enquanto, depois a gente vai ver a necessidade de juntar isso daí para ver se a gente precisa colocar aqui na constante já ou lá na hora de utilizar a gente coloca o base URL na frente. Então a gente vai ver como fica melhor. Podemos fazer nesse formato aqui daí, né? Ou então assim no formato que se encontra agora. Depois nós temos aqui o dbHost, que é o host do banco de dados, dbuser, no meu caso é root, que eu estou em localhost, dbpass é vazio, que seria a senha do banco de dados, e dbname, então, aulas, que foi o banco de dados onde a gente criou a nossa tabela na aula passada, né? Criamos aqui dentro de aulas, painel ADM, underline usuários, então o banco de dados que a gente vai utilizar é aulas. Então aqui são as configurações do banco de dados. Assim a gente conclui então o nosso arquivinho de configuração e a gente vai passar então para o funções.php. Vamos então iniciar aqui com PHP, onde a gente vai começar a configurar a nossa primeira função. A nossa primeira função vai ser a função de inicialização do sistema, onde a gente vai verificar se o sistema está instalado corretamente. Então, se o sistema não estiver instalado, a gente vai gerar avisos de erro para o usuário, informando ele que o sistema não está instalado, que precisa ser instalado corretamente. Então, quando a gente abrir o arquivinho de funções.php, a primeira coisa que a gente vai fazer é chamar uma função chamada inicializa. Então, a gente vai chamar essa função. Essa função a gente não tem, a gente vai criar ela agora. Então, function inicializa, ela não vai receber nenhum parâmetro, tá? E vai ser responsável por verificar a inicialização do sistema. Vamos então codificar essa função e depois eu dou uma explicada rápida também o que a gente está fazendo em cada trecho de código. Ó, com isso daqui, a nossa função ela vai fazer o seguinte, ela vai verificar se existe o arquivinho config.php. Se existir, ele vai dar um require once nesse arquivinho aqui dentro. Aqui eu esqueci de uma barra, ó, barra config.php. E esse dir name file aqui é para pegar o caminho absoluto dele com base no local onde está o nosso arquivo functions.php, que eles têm que estar no mesmo diretório, né, o config e o funções. Então, se existir, ele vai dar um require once, se não, ele vai dar um die no nosso script, ou seja, morrer, né? O TF8 decode é para mostrar acentuação caso o char7 da página não tenha sido carregado e não vai ter sido ainda. E ele vai mostrar uma mensagem dizendo que o arquivo de configuração não foi localizado. Contate o administrador. Então a gente vai verificar algumas das constantes do nosso arquivo config.php. Aqui você pode estar verificando todas elas, tá? Porque todas vão ser importantes para o sistema. Eu só botei duas aqui para vocês verem o exemplo.
Depois eu vou ver se eu acho uma maneira mais fácil de verificar. Eu verifiquei as duas principais, que é a BasePath e a Base URL, que são essas duas primeiras aqui. Então, se alguma das duas não estiver definida, a gente vai dar uma mensagem de erro também, dizendo que faltam configurações básicas do sistema. Contate o administrador. E também você pode testar as configurações do banco de dados e assim por diante. Então, tudo isso pode ser testado. Inicialmente, só esse teste aqui que a gente vai fazer. E depois eu dou um require once no BasePath, classes path, autoload.php, que é o arquivinho lá dentro da pasta classes, autoload.php, que a gente já viu que vai ser, que a gente já criou anteriormente, né, e que vai ser utilizado para carregar de forma automática as nossas classes. Então, com isso daqui, fazendo isso daqui, eu já estou inicializando, eu estou chamando, só incluindo o arquivo funções.php, eu chamo essa função de inicialização e faço essas verificações aqui. Então, salvando isso daqui, agora a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar o nosso arquivinho index.php aqui, ó, index.php. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou excluir o meu arquivo index.php, já que ele está vazio, vou criar um novo aqui, ó. Vou pegar new from template, HTML, 1.0 strict. Eu tenho meu modelinho aqui já personalizado, vou chamar de index.php. E ele já tem aqui algumas configurações, então, do nosso HTML. Vou trocar aqui o título, vou colocar aqui painel administrativo. O que mais que eu preciso trocar? Ok, o resto tudo ok. Aqui, antes de tudo, no nosso index, então antes de começar o nosso index, eu vou abrir aqui uma tag PHP e vou chamar aqui, vou dar um require once no arquivinho funções.php. Com isso daqui eu vou estar chamando já, né, o arquivo de inicialização. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá no nosso localhost, eu já tenho aberto aqui o painel, né? Vou lá no index, ó, painel administrativo, já rodou, já funcionou certinho. Se por um acaso eu vir aqui na minha pasta, ó, e tirar o arquivinho config, vamos tirar ele fora aqui, vamos chamá-lo de config2. E vim aqui na minha página agora, atualizar, olha só, o arquivo de configuração não foi localizado, contate o administrador, então ele precisa do arquivo de configuração para funcionar corretamente, ok? Atualizei lá, beleza, está rodando de novo. Se eu pegar o arquivinho config aqui, por exemplo, ó, e não definir o BasePath, por exemplo, e vim aqui atualizar minha página, ele vai dizer que faltam configurações. Então, eu vou precisar do arquivinho config com todas as configurações para que o sistema rode corretamente. Olha só, tudo funcionando. Quando estiver ok, o sistema vai estar rodando automaticamente, ok? Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho já no meu item aqui, ó, o carregamento de um script remoto, que é o jQuery direto da Google APIs, e tenho também aqui o carregamento do style.css automaticamente. Só que a gente não vai fazer isso aqui dessa forma, a gente vai criar uma função para carregar os estilos e uma função para carregar os scripts, para tornar um pouquinho mais dinâmico o nosso arquivo. Então, o que vai acontecer? No nosso index aqui, eu vou ter que chamar aqui uma função em PHP responsável por carregar os estilos, então, do site, né? E também o JS do site, os arquivos do JavaScript. Então, vamos criar essas duas funções para a gente ver como é que vai funcionar. Inicialmente, olha só, se eu visualizar o código do fonte aqui, ó, eu estou carregando o style.css e o jQuery através da Google APIs, ok? Então, a gente vai criar primeiramente a função aqui de carregar o CSS para a gente fazer esse carregamento de forma dinâmica. Então, aqui no nosso arquivinho functions, vamos criar aqui uma function chamada loadCSS, que por padrão vai receber um parâmetro que vai ser o arquivo que a gente vai carregar. Esse arquivo vai ser nulo por padrão,
null, né? Para vir vazio, não vir nada nele. A gente vai receber o media, opa, só esqueci do cifrão aqui na frente. A gente vai receber o media, que por padrão vai ser igual a screen, que é a mídia do CSS, né? E a gente vai receber também o import, que por padrão vai ser false, certo? Então, arquivo null, media, screen, import, false. Depois, quando a gente for usar essas funções aqui, vocês vão entendendo melhor essa argumentação que eu estou fazendo aqui dentro. Aqui vai ser o nome do arquivo CSS, aqui vai ser o media dele, que nem aqui a gente tem, ó, media igual a screen, certo? E o import é quando você quer carregar um estilo no meio da página. Você dá um @import e coloca ele lá no meio da página diretamente, sem precisar carregar ele no cabeçalho da página, no head da página, ok? Vamos codificar então a função load CSS. Então aqui a gente está fazendo o seguinte, a gente está verificando se o arquivo for diferente de null, certo? Se for diferente é porque veio um arquivo de fora, então a gente entra aqui. Se o import for igual a true, então a gente vai dar um echo em style, type text CSS, fecha aqui o style, @import URL, entre aspas duplas, base URL, CSF path, arquivo.css, ponto e vírgula, fecha o style. Se não for true import, então a gente coloca um link, rel style sheet, type text CSS, blá blá blá, aquela coisa toda que vocês já conhecem, certo? Então o que vai fazer isso aqui? Ó? Vamos tirar fora aqui o nosso link rel, ó, vamos tirar fora esse carinha aqui. Ok, salvamos, vamos na nossa page aqui, atualizar a nossa página com F5, código fonte, olha só, sumiu o meu style sheet dali, certo? O que eu vou fazer agora? Vou vir aqui dentro do meu PHP e vou chamar a função load CSS. Vou mandar para ela qual é que é o arquivo que eu quero carregar. Primeiramente eu quero carregar o meu reset, certo? O media eu não quero mudar, que é o screen, então eu não vou colocar. O import eu não quero mudar, quero deixar ele como falso, eu não vou mudar. Então eu vou fazer só isso aqui, ó, load CSS reset. Lembrando, reset é o arquivinho aqui, ó, que a gente colocou dentro da pastinha CSS, ok? Vamos lá na nossa página, atualizamos, visualizamos o código fonte e nós temos aqui, ó, link rel style sheet, type text CSS, href. Ó, nós temos aqui o nosso reset.css, que é o arquivinho lá que a gente baixou, com media igual a screen, certo? Então ele está carregando aqui para nós os itens que a gente pediu lá para carregar. Se eu trocar isso aqui, olha só, se eu trocar isso aqui, ó, colocar aqui o media dele, eu vou colocar aqui null, e o import eu vou colocar true. O que ele vai fazer? Olha só, vamos atualizar a nossa página, visualizar o código fonte. Ó, ele criou um style e deu um import nessa URL aqui, que no fim das contas vai dar a mesma coisa, só que isso aqui a gente vai usar depois se a gente quiser colocar um estilo no meio, dentro do body do nosso arquivo, certo?
Ok, tudo funcionando, tudo ok. Vamos voltar aqui. Nosso load CSS já está funcionando perfeitamente. Agora nós vamos criar uma outra função. Function loadjs, que é para rodar os JavaScript, que por padrão vai receber o arquivo, que vai ser nulo também, e vai receber o remoto, que vai ser false. O remoto vai ser usado para a gente carregar script remotamente, que nem a gente está carregando aqui. Ó. Isso aqui é um script remoto, não é um script no nosso servidor. Um script no nosso servidor ele vai estar dentro da pastinha JS, por exemplo. Então a gente com o remoto vai poder carregar arquivos externos ao nosso servidor. Vamos então implementar essa função, que é muito mais simples do que a de CSS. Muito mais não, mas é mais simples um pouquinho. Vamos então à implementação. Bom, não falei que ia ser muito mais simples, aqui a gente faz só uma verificação para carregar os itens e a gente carrega ele se o remoto for falso, então o arquivo é igual a base URL, JSPath, arquivo. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, vamos concatenar com mais um ponto JS. Então isso aqui ele só vai colocar se não for um arquivo remoto. Daí aqui embaixo a gente tira fora esse ponto .js aqui, para não dar conflito com os remotos. Senão no remoto, quando você quisesse carregar, você não poderia colocar o ponto .js, você teria que colocar só até aqui, certo? Então para não dar confusão, a gente faz nesse formato aqui, E agora a gente pode carregar qualquer arquivo da nossa pasta ou remotamente. Vamos fazer um teste? Vamos pegar aqui esse item que a gente tem, Vamos copiar esse src aqui, Vamos copiar ele. Vamos tirar essa linha inteira fora e vamos colocar aqui load.js. E o nosso arquivo aqui a gente cola esse item aqui, dizendo que o remoto é igual a true. E é isso aqui que a gente precisa. Vamos primeiramente fazer o seguinte, comentar essa linha aqui, salvar, atualizar a minha página, mostrar o código-fonte dela. Pode ver que não tem aqui o JS, está fechando o read aqui, ok? Agora eu vou descomentar esta linha, vou atualizar minha página, mostrar o código-fonte e já tenho aqui o jQuery carregado lá da Google APIs. Se eu quiser carregar ele localmente, lembrando, ele vai pegar da pastinha JS, né? Então, o que eu faço aqui? Eu tiro fora tudo isso daqui, eu coloco aqui só o nome do meu arquivinho, que é jQuery, tiro fora aqui o true do remote, atualizo minha página, visualizo o código-fonte e ele está pegando aqui, localhost, /aulas, /php, /painel adm, /js, /jquery.js, que está aqui o nosso jQuery carregado corretamente, ok? Então é isso aí que a gente faz para carregar os nossos styles e os nossos scripts de forma dinâmica através de funções. Agora, para finalizar a nossa aula, então, nós temos aqui um load CSS com o reset. Nós vamos colocar aqui mais um load CSS com o style, que é o outro arquivinho que a gente tem aqui, que a gente vai usar para estilizar os nossos itens, né? Aqui no load.js a gente vai carregar o jQuery em todas as páginas e a gente vai carregar também o nosso geral em todas as páginas, que vão ser scripts gerais para todo o sistema. Então eu carrego aqui, reset, style, jQuery e geral. Atualizando minha página aqui, visualizando o código-fonte, eu tenho aqui todos eles, tudo funcionando certinho, tudo de acordo como tem que ser. E carregado dinamicamente através de funções, é claro.
Bom, para finalizar então, vamos fazer só um ajustezinho aqui, caso você queira fazer. Olha só o que está acontecendo aqui, ó. Deixo aqui minha página. Eu vou vir aqui no código-fonte, olha só, ele está colocando tudo numa linha só, ó, um em sequência após o outro, todos os itens aqui. Se você quiser quebrar essas linhas aqui, para ele não mostrar tudo na sequência, você faz o seguinte, ó, aqui no arquivinho funções, ao final do echo, aqui, ó, no final aqui você coloca um ponto entre aspas duplas barra invertida n, que daí o PHP vai inserir uma quebra de linha, ó. Ponto para concatenar, aspas duplas, barra invertida, n. A mesma coisa vale para o script, ó. Aqui no final, ponto, aspas duplas, barra invertida, n. Salvou tudo. Vamos atualizar aqui a página, visualizar o código-fonte. Olha só, ficou um por linha, agora tudo certinho. Não vai ficar com indentação, porque isso a gente não vai fazer. Poderia fazer também, mas não vem ao caso. Mas vai ficar um por linha, tudo certinho como tem que ser. Então fica mais organizado um pouquinho a geração do HTML. Encerramos assim então a nossa aula de hoje com funções para inicializar o sistema, fazer algumas verificações básicas, carregar arquivos CSS e carregar arquivos JS, tudo dinamicamente. Essas funções vão agilizar bastante a nossa tarefa no futuro, quando a gente for trabalhar com os módulos então do nosso painel. Se você tiver alguma dúvida sobre o que a gente viu, poste seu comentário, pergunte. Se você tem alguma sugestão para melhorar alguma função, deixe seu comentário também, que é um curso aberto à participação de todos, então é muito importante que você comente, que você participe para a gente saber como está o nosso conteúdo, o que pode ser melhorado, o que pode ser implementado também nesse curso. Muito obrigado a todos que estão acompanhando. Não deixem de compartilhar essa aula no Twitter, no Facebook, no Mais Um, no LinkedIn. Enfim, ajudem a divulgar nosso trabalho e a gente se vê na próxima videoaula. Até mais!